Olá, olá! Boa tarde, vamos começar a nossa live. Oi, Carlos. Não como pouco e não consigo emagrecer. Hoje a gente vai desvendar todos esses mistérios das pessoas que comem pouco, e existem muitas. Se tiver algum problema de conexão aí, me avisem. Olá, Vera. Hoje a gente vai falar... Olá, Rosine. Hoje a gente vai falar sobre pessoas que comem pouco e não conseguem emagrecer. Tá assim, ó. Lotada de gente assim, que come pouquinho, realmente não consegue emagrecer. Ao longo dos anos vai ganhando peso e tem mais dificuldade de perda de peso. E eu vou listar aqui diversas coisas, tá? Que podem estar acontecendo com você, que fizeram você chegar nesse ponto que você tá. Ou seja, uma mulher que tem um sobrepeso, às vezes tenta fazer uma dieta, tenta fazer uma modificação alimentar e não consegue ver resultado, ou então não entende por que ganhou peso, não entende porque tá acima do peso, porque come pouquinho durante o dia, não é de cometer excessos, não é de comer besteira, né? Às vezes até come porções reduzidas. Tem gente que só faz 3 refeições no dia, café da manhã, almoço e janta. Tem gente que faz 2 refeições no dia e não consegue perder peso, né? Só almoço e janta. Então, tem diversas coisas que estão associadas a pessoas que estão nessa posição. E a gente vai aqui, vou ajudar aqui vocês, junto com vocês. Então, compartilha essa live aí com quem vocês conhecem. Tanta gente que fala: meu Deus, não consigo entender por que eu não emagreço, né? De tão pouco que come. Então, primeiro de tudo, é entender como foi que você chegou nesse lugar. Uma das coisas que mais frequentemente acontecem é, com a idade, com o tempo, né? Com o fato da gente estar, ao longo dos anos, aquela pessoa a gente vai tendo, né, uma vida sedentária. Um dia você tem feriado, um dia você tem umas férias. Aí você, ao longo dos anos, vai ganhando peso de forma fracionada e vai subindo de peso de forma devagar. Aí um ano ganha 3 quilos, outro ano ganha mais 5, aí tem filho, acaba ali ganhando aqueles 10 quilos da gestação, aí dos 10 já não desce mais para um corpo que tinha antes, acaba permanecendo ali naquela quantidade de peso, né, que você ganhou. Então assim, sobe um pouquinho ali, aí já não consegue descer. Então, enfim, uma das causas das pessoas que vão subindo de peso e não sabem porque não conseguem descer de peso, mesmo comendo pouco, ela chegou nesse lugar porque ao longo da vida ela foi ganhando peso de pouquinho em pouquinho. Isso é muito comum, isso é a característica da idade, é a característica da nossa vida. A partir dos 30 anos, a gente vai tendo uma desaceleração do nosso metabolismo, e se a gente não lutar para evitar essa desaceleração, a gente vai ali acumulando peso, né, aos pouquinhos, e nosso corpo vai se acostumando com aquilo, e mesmo que a gente coma pouco, a gente acaba mantendo aquele ganho de peso que a gente foi tendo ao longo da vida, por conta de gestação, por conta de pequenos excessos. É muito comum. A pessoa sai de férias, ali naquelas férias, ela acaba comendo mais um pouco do que ela estava acostumada, e aí aquela subida de peso acaba que ela não consegue ter uma descida de peso, ela não faz uma intervenção estratégica para que aquele excesso que ela cometeu, ela possa rebater, digamos assim, ou ela possa, com uma palavra mais específica para eu dizer, ela possa pagar, né, aquilo ali que ela acabou excedendo. Porque é muito comum, por exemplo, a gente faz excessos no final de semana. Um final de semana que você senta para comer um churrasco, gente, que você senta para comer um bolo de aniversário, ou que você come ali uns docinhos, uns salgadinhos, uma fatia de bolo, você sobe em média 1.500, 2.000 calorias no final de semana do seu normal. Só que durante a semana, muitas vezes, a gente não paga essas 2.000 calorias que a gente comeu em excesso no final de semana. E aí no final de semana, você teve o aniversário, teve um churrasco, aí teve a torta na casa da avó, aí teve a torta do aniversário do sobrinho, aí durante a semana você não aumentou o exercício ou não reduziu a carga calórica por conta daquilo, e aí também um dos motivos que a pessoa vai subindo de peso ali de pouquinho em pouquinho, e mesmo comendo pouco, ela não consegue emagrecer mais, porque ela não fez algo a mais para pagar aquela caloria em excesso que ela consumiu no final de semana. Então isso pode estar acontecendo com você ao longo dos anos e você não está percebendo.
Outra coisa muito comum que você come pouco, mesmo comendo pouco, você não consegue emagrecer, é a falta de massa muscular. Músculo é o motor do seu carro, é onde você queima gordura. Eu preciso de músculo para poder acelerar meu metabolismo, para poder auxiliar a queima de gordura. É no músculo onde a gente tem a efetiva queima da gordura. Então, pessoas que mesmo comendo pouco podem ter um metabolismo baixo? Podem. Por quê? Porque tem pouca massa muscular, que é onde você queima gordura, e muita camada de gordura. Mesmo aparentemente magra ou assim com leve sobrepeso, se a pessoa tem, que a gente chama de falsas magras, né? São mulheres visualmente que você bota a roupa assim, aparentemente parecem magras, mas dentro da composição do corpo, ou quando botam um biquíni, se incomodam muito com as medidas do corpo, porque dentro desse corpo a massa muscular é baixa e o percentual de gordura é alto. Vocês conseguem me entender? Dá um joinha aí aqui quem consegue entender. E meninas, quem entrou aí agora, manda aqui esse aviãozinho aqui, ó, para todas as mulheres que têm esse tipo de problema, porque eu tô só começando aqui falando sobre como o metabolismo evoluiu até esse ponto, onde a pessoa está estagnada naquele peso e não consegue destravar o metabolismo, e a gente vai trazer algumas soluções também, tá bom? Então, um dos motivos que você pode estar com uma dificuldade de perda de peso, mesmo comendo pouco, é porque para aquele motorzinho do carro que a pessoa tem, que é o corpo dela, a quantidade de massa muscular e a quantidade de gordura, ela tem pouca massa muscular e isso com certeza leva a uma queda do metabolismo. Lembrando que, reforçando que o músculo é onde a gente queima gordura, então é indispensável, gente, é indispensável atividade física. Ah, Lídia, mas eu não gosto de atividade física é um saco, academia, não tenho paciência. Não é academia que eu tô falando. É você pegar o seu tênis aí hoje, fazer uma caminhada na praça, é você subir e descer sua escada do prédio 10 vezes, é você botar no YouTube uma aula de faça exercício funcional na sua casa em 10 minutos, qualquer atividade física. Até fazer uma boa faxina também é uma boa atividade física que a gente tem. Então, assim, nosso corpo é feito para estar em movimento. A partir dos 30 anos, a gente tem uma queda da nossa massa muscular. E isso é natural e é progressivo. Então, eu preciso evitar essa perda da massa magra, que é onde eu tenho o meu metabolismo, e fazer atividade física, nem que seja por uma questão medicamentosa. Use como se fosse uma medicação. Eu preciso tomar esse medicamento para que minha vida tenha um pouco mais de qualidade. E claramente a atividade física não vai só destravar o seu metabolismo. A atividade física, ela vai melhorar seu sono, melhorar seu humor, vai melhorar a sua sensação de vigor físico e mental. E, de rebote, ainda tem uma aceleração do seu metabolismo, porque quanto mais a fibra muscular se comprime e relaxa, mais essa fibra muscular aumenta a produção de uma substanciazinha, que o nome pode parecer um pouco estranho para vocês, mas é uma das áreas do nosso corpo que são mais importantes pra gente que precisa emagrecer, que chama mitocôndrias. Lá dentro desse músculo, quanto mais exercício eu faço, mais eu produzo essas substâncias que chamam mitocôndrias e é nela que a gente queima gordura. Ou seja, eu tenho a capacidade de modificar o meu corpo, eu tenho a capacidade de aumentar a capacidade metabólica do meu corpo só pelo fato de eu me mexer durante a semana. Né? E se mexer na atividade física é qualquer atividade que você faça, né? E de preferência você coloque uma carga progressiva nela, você coloque algo que você saia da sua zona de conforto para se tornar um exercício físico programado. Então descer a escada 10 vezes, subir a escada, deu a canseira, sobe mais devagar, mas percebam algo que esteja tirando o seu corpo um pouco da zona de conforto. Pode ser até um pilates, gente, aula de yoga. Você pode começar, se você está se sentindo muito mal, você pode fazer uma aula de alongamento, né, inicialmente para poder relaxar o corpo e depois com o tempo avançar na atividade física. Então, a atividade física eu diria assim, como nutricionista, especialista nessa área, atendendo há anos pessoas, né, e tendo resultados bons de emagrecimento e fazendo as pessoas aprenderem a permanecer magro, que é o mais interessante. Não existe permanecer magro sem atividade física. Então, todo mundo que está aí me ouvindo, se animem, façam suas caminhadas, façam suas atividades aeróbicas, façam natação, boxe, aula de dança para poder mexer o corpo.
E que o resultado, né, muitas vezes essa pessoa tem uma massa muscular baixa, o resultado muitas vezes de uma vida sedentária, né? Acontece muito em mulheres, por exemplo, de meia idade, que chegam nos 50 anos, que não tem nada de massa muscular. Então, mesmo magras, elas não têm nada de massa muscular, porque foi uma vida inteira sem atividade física. E quando elas começam a perceber que o corpo está mudando, aí elas têm um estalo falando assim, opa, agora eu preciso fazer alguma coisa porque eu já estou na meia idade aqui e meu corpo está mudando, não estou entendendo, porque antes a pessoa sempre foi magrinha, sempre comeu de tudo e nunca precisou se preocupar com perda de peso, com ganho de peso, e agora ela está com essa dificuldade porque uma vida inteira sedentária fez uma pessoa que não tem muita massa muscular. Mas a boa notícia é que em qualquer idade que a gente comece a fazer atividade física, a gente já tem, né, uma resposta. Até quando a gente é idoso, sim, até o idoso, até a mulher idosa, qualquer exercício e estímulo que ela fizer para a massa muscular dela, ela tem uma resposta fisiológica do músculo e uma resposta positiva de melhora da massa muscular. Então isso é muito bom. Toda vez que eu penso nisso, que eu leio, que eu estudo esse tipo de coisa, né, sobre atividade física, eu lembro o quanto é importante. Eu também aqui, ó, mesmo com preguiça, às vezes para acordar de manhã, a ideia é a gente ter várias estratégias, personal trainer, uma aula marcada, uma aula agendada, para que a gente possa se engajar, se comprometer nessa ação que é tão importante, que eu tô aqui frisando no nosso início da live, para poder acelerar o metabolismo da gente. Outra coisa também que pode travar o seu metabolismo, e mesmo comendo pouco, você tá nessa situação de não conseguir emagrecer mesmo comendo pouco, é a baixa ingestão de nutrientes. Como é que é isso, Nutri? Como é que eu aumentar a ingestão de nutrientes pode acelerar a minha perda de peso? Eu vou contar aqui pra vocês, ó, um modelo básico, né? Eu vou falar aqui mais ou menos um modelo básico que eu até anotei aqui na minha pesquinha sobre o perfil de uma pessoa que come pouco e não emagrece. Normalmente ela acorda, toma um café com leite, um café com leite adoçante, aí come um pão integral com queijo e presunto, aí ela almoça um arroz branco, feijão, uma carne e de noite repete, às vezes uma sopa com pão ou um café com leite com pão. Então assim, vejam que e não conseguem perder peso. Às vezes toma um cafezinho ao longo do dia ali, dá uma beliscadinha em algum sequilho, alguma coisa que tem ali na cozinha, mas o perfil dessa pessoa é essa e é uma pessoa mais típica que eu observo na prática nutricional de pessoas que não conseguem perder peso mesmo comendo um pouquinho. Você vê que a pessoa faz 3 refeições no dia. Então veja que é uma alimentação, além de monótona, com a qualidade alimentar muito baixa, né? Quanto mais eu tenho produtos modificados, industrializados, mesmo que seja um pão integral, menos qualidade nutricional eu tenho. As nossas células, grava isso aí, ó. As nossas células são feitas de nutrientes, vitaminas e minerais. Se eu não der um bom aporte, mas quando eu digo um bom aporte de vitaminas e minerais para ela, eu não consigo ter um funcionamento celular adequado. Então, pela minha experiência e pela prática também que a gente tem, quanto mais nutrientes você colocar na forma de legumes, verduras, legumes cozidos, verduras cruas ou refogadas, você pode colocar vegetais também num suco verde, você pode fazer... Por que o suco verde, pronto? Um exemplo disso é por que o suco verde ficou tão milagroso? Não sei se vocês lembram, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, tudo nas capas de revista era suco verde pra lá, suco verde pra cá, suco verde milagroso, né? Agora a moda é o shot de pimenta com açafrão, shot de própolis, claramente por conta da nossa imunidade, por conta do Covid agora, mas o milagre do suco verde, o milagre do shot, né? Ele acontece exatamente por conta disso. A gente não come nada de nutrientes e quando a gente coloca num copo um concentrado de vegetais, o nosso corpo ele se beneficia tanto desses nutrientes que ele passa a funcionar melhor, a gente passa a ter menos retenção de líquido. As nossas células, para poder queimar gordura, elas precisam das vitaminas do complexo B que estão nos folhosos verdes escuros. A gente precisa de magnésio que está na clorofila das folhas verdes para poder produzir energia, para poder fazer a gente se sentir melhor. Então, perceba que toda a nossa máquina, aí ó, todas as células que você tem, eu repito, eu falo isso sempre, se vocês começarem a me acompanhar aqui no Instagram, vendo minhas dicas, vocês vão começar a perceber que eu falo isso repetidamente, porque nós comemos poucos vegetais. A média de vegetais para ser ingerida no dia são de 300 a 400 gramas. As pessoas colocam uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate, uma rodelinha de cebola na hora do almoço, ou pepino, e dizem que estão comendo saudável. Não estão, porque o metabolismo está travado. Então tem que trocar esse pão de manhã
por uma raiz, por uma salada de fruta, por um pedaço de banana da terra cozida, tirar o queijo e o presunto, botar um ovo mexido, botar uma pasta mais nutritiva, tipo uma pasta de gergelim. São coisas diferentes do nosso trivial, do nosso habitual, de um beabá básico ali numa casa padrão da família brasileira, sim. Mas esse tipo de alimentação não condiz com a necessidade de nutrientes que a gente precisa. Na hora do almoço, o feijão, se não consegue comer o arroz integral, tira o arroz integral, bota só o feijão, bota a proteína, a carne, pode ser uma cozida, mas tem que botar metade do prato de vegetais. Às vezes tem pacientes que só de eu colocar o dia todo frutas, suco verde, sopas, verduras em grande quantidade perdem 3 quilos uma semana, 4 quilos em 2 semanas. Por quê? Porque aquele corpo ali que estava ali sem nada, sem nenhuma nutrição, a gente chama de desnutrição mitocondrial, é a desnutrição das células que fazem com que ela não consiga metabolizar e processar e fazer os processos de transformação que ela precisa, porque está faltando nutrição para aquela célula. Isso é o mais comum, e com certeza quem está me ouvindo aí, passa pela mesma situação. A maior parte, até eu como nutricionista, às vezes tem dia que eu tenho dificuldade de fazer um dia bem nutritivo. Por exemplo, hoje meu café da manhã foi um suco de maracujá com couve, eu congelo, eu pego o maracujá, tiro a polpinha, boto numas forminhas para não perder os maracujás, né, para ser mais prática. A gente podia fazer uma live, né, sobre praticidade de lista de compras. Boto ali congeladinho, aí tenho já as folhas de couve todas lavadas e já na vasilhinha. Peguei gengibre, couve, maracujá, aí comi de café da manhã, comi o que, Lídia? Comi um pedaço de banana da terra e fiz uma maionesezinha de abacate. Peguei o abacate, amassei com azeite e sal e coloquei um ovinho mexido, então fiz a combinação ali de um carboidrato com um grupo da gordura e um grupo da proteína. Né? Hoje eu como de forma livre, a não ser que eu queira exatamente fazer uma dieta específica por algum motivo específico, mas só de eu tentar combinar sempre os alimentos mais anti-inflamatórios e colocar no meu dia uma grande quantidade de vegetais, eu tenho a garantia de que meu corpo não vai sair do meu estado de saúde perfeito, que é um peso adequado, que eu venho mantendo ao longo dos anos e que me permite também ter um metabolismo acelerado. Então, é um processo, tá, gente? É um processo pra gente chegar aqui. Depois eu posso contar minha história, posso contar tudo que eu já passei. Mas, o que eu quero dizer é que a nutrição exagerada, porque deveria ser o normal, mas não é. O normal é a pessoa ficar naquele padrão que eu falei, pão, café com leite, adoçante, né, porque açúcar não pode, e aí a pessoa acha que tá abafando, tomando aquele café com leite adoçante, eu vou falar sobre isso também. E aí comendo um pão com queijo e presunto, almoço, ali um feijão com arroz e carne, e de noite o famoso café com pão, de novo um cafezinho de noite só pra ficar acelerada pra dormir, e não tem nutrição adequada, não tem dose de vegetais. As verduras e os legumes foram nos dados porque eles têm os parafusos para consertar nossas células. E as especiarias também, cacau em pó, canela, açafrão. Gente, açafrão para colocar em todas as comidas, uma pitadinha de açafrão. É um dos temperos que mais tem efeito emagrecedor, é o açafrão. Eu brinco que é garrafada, aquelas garrafadas de feira, lembra? Que tu cura tudo? Pronto, o açafrão é um deles. Dor articular, inflamações, retenção de líquido, dificuldade de perda de peso, ele aumenta o gene, ele aumenta a expressão do gene, que faz a gente produzir mais a substância que queima gordura. Olha que tempero maravilhoso. Então, no frango, gente, no ovo mexido, no aipim cozido, em várias opções ali, você pegar num pote, tem um pote de temperos ali na cozinha, ó, vai jogando uma pitadinha de açafrão com orégano e páprica, vai colocando ali um pouquinho de manjericão seco, vai sempre dando uma temperada, porque a quantidade de substâncias e fitoativos que esses temperos têm ajudam muito o nosso corpo a diminuir a produção de radicais livres. E os radicais livres envelhecem nosso corpo, envelhecem nossas células, tá? E a gente não tá dando conta com o nível de estrutura, de dia, de estresse que a gente vive hoje, a gente não tá dando conta de ingerir a quantidade de nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, muitas pessoas que não conseguem perder peso é porque elas não estão nutrindo as células dela com um alto aporte de nutrientes. E um alto aporte é muita verdura, metade do prato de verdura na hora do almoço, de novo no jantar. Não conseguiu botar no jantar? Bota um copo de suco verde concentrado, mas não é aquele suco verde mentiroso não, tá? Que você faz uma garrafa de suco de abacaxi,
bota uma folhinha de couve, uns pedacinhos de hortelã e diz que aquilo ali é o suco verde. É no seu copo de suco, você bota uma folhona de couve, bota uma raspinha de gengibre, bota um pedaço de pepino, bota um pedaço de cenoura grande. Ou se você tiver centrífuga em casa, bota pepino, cenoura, tem gente que coloca salsinha. Mas pepino e cenoura são um dos vegetais que são mais fáceis de passar na centrífuga, que dão mais caldo para fazer um suco concentrado em nutrição. Então parece estranho para vocês que estão, a mulherada que está entrando aí para poder ver a live, parece, nossa, que alimentação exótica, que alimentação diferente. Mas vocês vão ver que quanto mais vocês vão me acompanhando aqui, isso vai ficando mais natural para vocês e vocês vão trazendo mais saúde, mais nutrição para a família toda, tá? Então assim, bota as amigas, as primas, todo mundo aí para seguir, para poder compartilhar esse conteúdo que é focado em emagrecimento feminino, para que a gente possa nutrir essas mulheres do Brasil e do mundo. Vamos lá. E pessoas, sabem outras coisas? Então a gente já falou sobre os ganhos progressivos que a pessoa vai tendo e as não compensações desses ganhos progressivos. Falamos da massa muscular, da pouca ingestão de nutrientes, né, que isso dificulta as capacidades metabólicas do corpo. E aquela pessoa que chegou nesse estado de come pouco e não sabe por quê, porque ela belisca demais também não percebe. Acontece muito, tá? Acontece muito, porque veja bem, a gente só fixa na nossa memória o que é ali mais importante, ou seja, às vezes você fez uma refeição saudável, você comeu uma fruta, você negou um doce, você não fez uma fritura em casa, e isso na sua cabeça fica como se você tivesse uma alimentação saudável. Só que é muito mais comum as pessoas terem esse tipo de alimentação de segunda, terça e quarta. Quando chega na quinta, já faz uma refeição um pouco mais diferente, um bolo no lanche da tarde. Aí na sexta, né? Na sexta já tem a comida baiana, que é aqui na região, né? Aqui onde eu moro, tem a comida mais rica em calorias. Aí no sábado, no domingo, aí tem uma coisa a mais, aí tem uma sobremesa, aí já tem uma refeição à noite com a família, uma pizza, né? Não sei, um hambúrguer, alguma coisa que seu filho pede para fazer. Então, normalmente, né, você perceba que foram 3 dias de uma alimentação realmente baixa e de quinta, sexta, sábado e domingo foram 4 dias onde a pessoa fez algumas refeições fora de um padrão saudável e isso faz com que ela não consiga perder peso, porque ela tá fazendo, aí ela faz 3 vezes na semana uma atividade física e acha que aquilo ali é suficiente para fazer ela sair da zona de conforto. Então ela tá trocando 6 por meia dúzia. Ela faz 3 dias uma alimentação ok, um pouco mais saudável e 4 dias da semana ela ingere alguma coisa a mais, só que na cabecinha dela só fica registrado na memória a fruta que ela comeu, a atividade física que ela fez, né? O chá emagrecedor que ela tomou. Então ela não fixa na memória os beliscos de ir ali na cozinha roubar um sequilho, ir ali roubar uma fatia de bolo, né? Ou ir no lanche do filho e comer alguma coisa a mais. Ela não fixa na memória isso, ela só acaba fixando o que ela acha que foi certo. É muito comum as pessoas fazerem isso, muito, gente, mais do que vocês imaginam. A gente não percebe na contabilização da semana quantas vezes a gente comeu algo extra, comeu algo fora de uma suposta dieta que a gente esteja fazendo, e isso está fazendo você estabilizar o seu peso. Ou seja, você quando faz a dieta perde, quando sai um pouquinho da dieta acaba subindo de peso e nos 7 dias da semana a metragem da sua perda de peso e perda de medidas abdominais não teve nenhum avanço porque você foi ali trocando uma caloria pela outra, um corpo que está sedentário, um corpo que está já com metabolismo ruim, ele acaba não conseguindo sair da zona de conforto, porque a gente precisa sair da zona de conforto para poder fazer o nosso metabolismo dar uma chacoalhada e dar uma descida. Então, com atividade física, um controle calórico, um aumento da quantidade de nutrientes, como se fosse uma dieta desintoxicante, né? As pessoas não comiam nada de vegetais, passam a tomar um suco verde, o suco verde é milagroso, ele resolve todos os problemas da pessoa, claramente, porque ela não come nada de nutrientes e o suco verde vai dar um aporte concentrado de magnésio, de ativos nutricionais, como as substâncias anti-inflamatórias do gengibre, tá? Outra coisa importante que eu falei aqui também, mas esqueci de pontuar, é que observe a gordurinha de vocês aí. Se você apertar onde você tem gordura, você percebe que dói, certo? Tá dizendo que minha conexão pausou. Voltou? Estão me ouvindo? Bom, deu aqui como... Pronto, passei por 4G aqui. Dá um joinha aí pra mim, pra saber se estão me ouvindo. Bom, que eu tava falando sobre a questão. Eu falei sobre aumentar a ingestão de nutrientes para pelo menos 400 gramas de legumes e verduras no dia, que é uma quantidade
bem razoável e bem alto, ou seja, a gente vai ser a rainha da feira, mas isso só traz benefícios para o corpo. E colocar ativos anti-inflamatórios. Obrigado, Rose. Obrigado, Manu. Obrigado, estão me ouvindo. Ótimo. Vocês notam que falam sozinha, né? E vocês aí, eu sem saber o que está acontecendo. Colocar substâncias anti-inflamatórias, por exemplo. Chás anti-inflamatórios como chá de gengibre, chá verde, chá de cavalinha, que são extremamente diuréticos e que ajudam a diminuir a inflamação do nosso corpo. Então, antes de você pensar em colocar, por exemplo, produtos light, produtos diet, pense em colocar produtos que são naturais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, é muito difícil a gente conhecer uma pessoa que conseguiu ter um bom êxito, tanto no emagrecimento quanto em permanecer magro, com produtos light diet. Porque são produtos modificados, gente, tá? São produtos extremamente modificados. Mas a gente vai falar sobre isso já já. E outro fator que pode ter feito você ter chegado nesse ponto, que é estar acima do peso e não consegue emagrecer, é o que as pessoas falam muito, que é a questão dos hormônios. Ah, minha tireoide não funciona direito, eu tenho um problema tireoidiano. Mas isso é balela, tá? Se a pessoa, mesmo com a tireoide não funcionante, se ela tiver uma atividade física onde aumente a capacidade metabólica dela e uma alimentação muito rica em nutrientes e que tire ela da zona de conforto de diversas formas, eu vou falar aqui um pouquinho sobre alguns tipos de dietas que fazem a gente sair dessa estagnação de não conseguir perder peso, você consegue perder peso. Então, o hormônio tireoidiano alterado não é desculpa para a pessoa que está precisando perder peso e está dizendo que não consegue. E um possível exemplo de pessoas, eu falei aqui do café com pão, arroz, feijão e carne, de noite o café com leite e pão de novo. Mas tem muita gente também que se esquece que bebe café o dia todo. Não sei se vocês conhecem, tem gente que bebe café o dia todo. A pessoa se alimenta de café ou com açúcar ou com adoçante. Teve uma vez mesmo que eu vi uma pessoa tomando café desse tipo mesmo. Come pouco, não consegue emagrecer. Quando você vai ver a garrafa de café no dia, tá? Garrafa de café. Aí quando eu fui contabilizar com ela quantas das xícaras de café que ela toma, quantas colheres de açúcar ela toma no dia, ela tomava tipo umas 10 colheres de açúcar praticamente. Ou seja, a pessoa não sente fome porque se alimenta de café, não percebe que é o café que está aumentando as calorias dela e não percebe que o café está fazendo com que ela fique o tempo todo inflamada por conta do excesso de açúcar. Não estou dizendo que o café é ruim. O café são 3 a 4 xicrinhas no dia, a dose máxima para que a gente não tenha um excesso de cafeína e puro, tá? Puro. Assim, mas nem com adoçante. É isso que eu queria conversar com vocês também. Tem muita gente que entope tudo de adoçante e acha que o adoçante é a solução para ela que está precisando emagrecer. Acompanha aqui comigo. O adoçante, quando você coloca na boca, esse adoçante ele dá uma sensação de doce. O cérebro entende que está chegando um doce, que está chegando um açúcar, e o que ele faz? Ele manda uma orquestra de sinalização para o seu corpo para liberar certos hormônios, que um deles é a insulina, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, que é um hormônio que trava a sua perda de peso e acumula gordura. Ou seja, você não comeu calorias e mesmo assim você não consegue perder peso. Por quê? Porque existem certas substâncias que não basta você contar a caloria, você tem que pensar qual o efeito metabólico que aquele ativo tem no seu corpo. Complexo isso, né, gente? Então, assim, manda aqui para me ajudar, para divulgar para mais pessoas, porque muita gente precisa saber disso, as pessoas não sabem disso, tá? As pessoas veem na propaganda que o adoçante é 0 calorias, 0 calorias pronto, tá? Liberado, né? Então, assim, se você ainda não consegue tirar o açúcar e o adoçante das coisas, vá reduzindo, vá comprando um café melhor, vá fazendo um suco que seja só um refresco, né? As frutas, a natureza ela é inteligente, né? A gente tem que fazer só o uso de substâncias que tenham o sabor mais forte, indica que a gente não pode comer muito. Então, um café muito amargo é porque a gente não pode tomar muito, né? Um limite ali para tomar uma dose pequena e não ter o efeito maléfico do café. Então fiquem atentos que o adoçante tem um efeito no corpo, um metabólico, de acúmulo de gordura do mesmo jeito que o açúcar, tá? Então ele não resolve o nosso problema. Resolver o nosso problema é educar o paladar. Esse é a nossa melhor forma de poder realmente fazer algo efetivo e parar de se enganar dizendo que tá fazendo coisas certas e não sabe por que não emagrece. Então isso é uma característica muito evidente de pessoas que estão com o metabolismo travado porque estão comendo coisas erradas, achando, né? Às vezes não é nem culpa nossa, né? A gente acha que tá certo,
faz ali achando que tá certo, que tá fazendo uma coisa saudável. E no caso, 4 gotinhas de adoçante equivale a 1 colher de açúcar, ou seja, você bota adoçante de manhã, adoçante no suco, adoçante depois do almoço, adoçante de noite, são aí praticamente umas 4 colheres de açúcar no dia, né? E o efeito metabólico ruim, tá? Mas calma, não se preocupem que a ideia é vocês irem cada vez aprendendo mais, eu quero ajudar vocês a aprender mais, a entender mais, para que a gente possa construir realmente um processo de nutrição e emagrecimento eficaz. Outra coisa também é as pessoas, como eu falei, que comem produtos industrializados. Tudo light, torradinha diet, geleia light, barrinhas diets, lights. O que mais que tem de diet light? Que as pessoas fazem muito. Queijo diet ou sem lactose, né? Acho que o queijo sem lactose tem um efeito mais emagrecedor. Ou compra um pão sem glúten, também acho que tem efeito emagrecedor. Claramente que quando a gente reduz o glúten, a gente tem um efeito de destravar um pouco o nosso metabolismo, porque o glúten é uma proteína que está no trigo, que tem uma difícil digestibilidade pelo corpo e dificulta a perda de peso. Mas observe aqui comigo. Vamos supor que você comprou uma torradinha Balduco, tá? Aquela torradinha ali de 60 calorias, sei lá, 40 calorias, eu acho que é uma torradinha. E você come ela todo dia com seu café com leite e adoçante. Qual a nutrição que tem nisso aí? Qual magnésio, zinco, selênio, nutrientes que são importantes para o emagrecimento que tem aí? Nenhum, tá? Quando você come, mas ele é baixo em calorias. Quando você compara uma torrada, que tem aí 40 calorias, com, vamos supor, um pedaço de banana da terra, tá? Que é mais fácil das pessoas aceitarem, ou sei lá, um ovinho mexido com abacate de manhã. A caloria do ovo com abacate, ela vai chegar ali umas 200 calorias, um ovo com abacate. Mas o abacate, ele tem efeito anti-inflamatório. Ele tem uma substância que chama citosterol, que regula o cortisol e que diminui a circunferência abdominal. Ele tem um tipo de fibra que ajuda a alimentar as bactérias do seu intestino, que fazem seu intestino não é só funcionar melhor, mas o intestino está responsável por todo o processo inflamatório no seu corpo, então você desinflama o seu organismo. Pessoas que às vezes têm dificuldade de emagrecer têm um perfil de bactérias intestinais ruins, então elas precisam melhorar o perfil de bactérias intestinais dela para poder também destravar o metabolismo. Enquanto aquela torradinha tem sal, gordura hidrogenada, farinha de trigo, às vezes tem um pouquinho de uma fibra, uma linhaça, uma chia, mas não tem mais nada de composição nutricional saudável. Se você for ver a lista de ingredientes, ela tem uma péssima qualidade nutricional. E a péssima qualidade nutricional da lista de ingredientes faz com que quando eu como essa torrada, mesmo baixa em calorias, ou eu aumento os processos inflamatórios no meu corpo, ou eu não tenho a nutrição, eu aumento os processos inflamatórios e não tenho a nutrição adequada para o meu processo de emagrecimento. E aí o que acontece? Ao longo do tempo eu já tenho um metabolismo ruim, tenho pouca massa muscular, fui ganhando peso ao longo dos anos, aquele meu corpo se estabiliza naquilo ali, mesmo comendo uma torradinha baixa em caloria, eu não estou dando um aporte nutricional, anti-inflamatório e nutritivo necessário para o meu corpo funcionar bem. Quem se identificou aí, gente? Porque assim, tem muita gente, muita gente mesmo, muita gente que vai ali no biscoitinho integral com café, um cafezinho com leite e não sabe como isso trava o emagrecimento. Fora que o leite também, ele tem um processo mais, não é inflamatório para o corpo, mas ele libera mais insulina no corpo, que é um hormônio que trava a nossa perda de peso e evita a nossa desinflamação, tá? Aí, Lídia, que você tá me deixando desesperada, eu como tudo isso e eu tô aqui desesperada porque eu não sei o que comer, então, no lugar dessas coisas, porque o nosso padrão é ter pão, torrada, queijo, presunto, né, de manhã. Então, o ideal é que a gente tenha sempre a mescla de 2 tipos de produtos, né, 2 tipos de grupos alimentares na nossa dieta. Então, os carboidratos, que são as raízes, tudo que tem amido, açúcares, frutas, raízes, sucos, né, não se deve ter vários carboidratos na mesma refeição. Então, por exemplo, você botar uma salada de frutas, mais uma raiz, mais uma fatia de bolo, mais um copo de suco. São vários carboidratos na mesma refeição. Então, o ideal é você fazer um suco verde baixo em calorias, comer uma banana da terra, um pedaço de aipim, uma fatia de cuscuz, ou um pão feito em casa, um pão de sementes, um pão... Depois me lembrem pra gente botar uma receitinha de pão saudável que vocês podem fazer em casa para vocês melhorarem a qualidade nutricional do café da manhã de vocês. Combinado com ovinho mexido, ou um abacate cortadinho, amassado, pode ser com granola, com cacau, com fiozinho de mel, ou um abacate salgado com um pouquinho de sal, azeite, um limãozinho para fazer tipo uma maionese de abacate.
Tem os cremes, creme de avelã, creme de castanha, creme de gergelim, que é o tahine, que podem complementar ali, você colocar em cima da banana da terra uma pastinha de creme de castanha, uma pastinha de creme de amendoim, para poder complementar aquela refeição e você não ficar lotando a sua refeição de carboidratos. E de preferência os alimentos da feira. Vamos investir na feira esse final de semana, ainda bem que hoje é sexta. Amanhã todo mundo, ó, fazer um bom sacolão, pensando em colocar alimentos no café da manhã, entupir o dia. Eu quero 400 gramas de vegetais no dia para que todo mundo aí destrave o metabolismo. Então, use de diets lights, sem nutrientes. Diet é só você tirar o açúcar e botar um adoçante light, vai reduzir 25% de qualquer ativo que tenha naquele produto. Ou seja, eu posso diminuir 25% do sal que tem ali e dizer que meu produto é light. Mas ele continua cheio de óleo de soja, ele continua cheio de xarope de glicose, ele continua cheio xarope de milho, né? Que é um dos adoçantes que mais trava a nossa perda de peso, promove cálculo renal, aumento da acidez na urina da mulher, ou seja, causa um monte de diversas coisas alteradas. Então vamos comer comida. Primeiro princípio de tudo, comer comida, tá? E como a gente vai pensar em destravar essa perda de peso, como eu falei pra vocês, 400 gramas, pra gente aqui finalizar a nossa live, vou trazer algumas ideias pra vocês começarem a pensar em destravar. Primeiro, 400 gramas de vegetais no dia, tá? Então, um grande aporte no almoço, um grande aporte no jantar. Tentar tirar os industrializados e colocar as frutas, as raízes, o abacate, as castanhas. Só de vocês fazerem isso, vocês já vão perceber no dia, na semana de vocês, que vocês vão desinchar. Porque quanto mais potássio e magnésio eu coloco na alimentação, mais desinchado eu fico, tá? Outra coisa, observar se vocês estão fazendo muito concentrado de carboidratos na mesma refeição. Arroz, feijão, batata, grão de bico na salada. São muitos carboidratos. É 1/4 do prato ali, no dia a dia de vocês, de carboidrato. Ou o arroz, ou o feijão, ou metade arroz, metade feijão, ou grão de bico, ou lentilha, aipim, batata, macarrão não, por conta do trigo, um purê, tá? Evita colocar metade do prato, as pessoas normalmente colocam metade do prato de carboidrato, a outra metade uma rodelinha de tomate e um pedaço de carne. Dizem que tá saudável, para tá super desbalanceado. Então é 1/4 do carboidrato, 1/4 da proteína e o resto todo das verduras, tá? Deixa as verduras aí serem as atrizes principais do nosso dia. Outra coisa também, uma boa noite de sono. Gente, uma boa noite de sono faz toda a diferença no emagrecimento. Um sono adequado regula um hormônio que chama leptina, que é um hormônio responsável pela nossa saciedade e regula algumas substâncias que são termogênicas, que são regulatórias no corpo, tá? Outra coisa também é a gente incluir mais nutrientes, além dos legumes, do suco verde, de controlar os carboidratos, a gente incluir alguns fitoativos. O chá, como eu falei, de gengibre, chá verde, a gente pode pensar num chá diurético também para melhorar o nosso sistema linfático, como cavalinha, moringa, oliveira, o dente de leão também, e as especiarias. Tudo olhou, a partir de amanhã, olhou o prato de vocês, enfeitem o prato. Se for doce, é cacau e canela. Se for salgado, é orégano, açafrão, páprica, pimenta. Porque essas ervas e especiarias, eles ajudam muito na perda de peso. A gente não consegue entender, né, como. Mas lá dentro da célula, essas especiarias vão diminuindo os marcadores de gordura que formam novas gorduras e fazem o nosso metabolismo acelerar. Combinado? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Acho que não. Então, se você gostou aqui dessa live, gente, curte, compartilha aqui com alguém. Eu vou deixar essa live gravada toda quarta de manhã, toda quarta às 9 e sexta às 16. A gente tem um encontro marcado aqui pra gente poder bater o máximo de papo possível. E eu aceito todas as dicas e dúvidas aqui. Manda, Lídia, fale sobre isso, fale sobre aquilo. Vamos conversar sobre isso, sobre aquilo. Se tem alguma coisa que não ficou clara, me manda aqui no direct também, que a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha, né? E a gente, quanto mais compartilha informação, mais a gente cresce, tá? Use a informação de vocês a seu favor. Ah, outra coisa que eu esqueci, não vai embora não, o uso de estratégias como o jejum. O jejum é uma boa estratégia para destravar seu metabolismo, mas eu vou ter uma live só sobre jejum aqui também, tá? O jejum bem aplicado, viu? Não é o jejum desregulado, não. Um beijo. Tchau, turma. Obrigada aí pela quem esteve presente. Ah, deixa eu tirar uma foto, né?